A cultura punk surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e na Inglaterra. O local que mais influenciou esse movimento na música foi o famoso clube CBGB, que inicialmente era um clube voltado a blues, mas posteriormente começou a ser frequentado por artistas underground, que não eram punks e eram mais um povo da arte, como Andy Warhol. Até que saiu uma matéria da banda Ramones na revista Rolling Stones que mencionava o local. A partir de então, se tornou um point para músicos do movimento. A grande frequentadora na mesma época foi Joan Jett. O movimento punk foi um movimento antagonista à geração anterior, que era a cultura hippie. Eles pregavam a paz e o amor como forma de mudança, enquanto os punks pensaram que essa forma de mudança não estava dando resultado. Assim, adotaram pensamentos anarquistas e de rebelião ao sistema vigente como sua forma principal da sua cultura, subvertendo os valores culturais do Ocidente a novas ideias com muita personalidade. Rapidamente, esses ideais que inicialmente foram formados nos Estados Unidos foram rapidamente exportados para a Inglaterra, onde um outro ponto central da cultura se formou. O movimento punk foi um movimento contra o status quo dos anos 70. Enquanto na Inglaterra estava aparecendo o ultraconservadorismo de Margaret Thatcher e o aumento do desemprego, nos Estados Unidos estava havendo a fim da guerra do Vietnã e ainda os problemas raciais que perduraram muito tempo nessa sociedade. Assim, os filhos dos operários dessas ambas sociedades não se viam mais no futuro que estava sendo desenhado e ansiavam por mudanças. Por isso se rebelaram contra essa sociedade. O movimento punk foi um fenômeno social marcado pela sua forte ideologia de contestação do sistema capitalista e conservador. A base dos ideais colocados em circulação pelo movimento punk possibilitou um espaço de críticas com poder de transformação cultural. Para se mostrarem contra os valores e costumes conservadores da sociedade, os punks construíram suas próprias políticas e culturas imateriais utilizando sua estética própria, com forte apelo na customização e na antimoda. Uma das figuras centrais na definição dessa estética na Inglaterra foi Vivienne Westwood e seu companheiro Malcolm McLaren. Seguindo as tendências do movimento da Inglaterra, eles abrem uma loja que passa por diferentes nomes. Ela se torna um local onde a customização e artesanato punk passam a ter uma vitrine para se mostrar na sociedade. Na loja, a subversão do que era moda foi total. Itens de sex shop eram misturados com roupas rasgadas e estampas sexuais, além de frases políticas sobre o momento histórico. Mesmo com a loja, o estilo não foi unânime nem na Inglaterra nem nos Estados Unidos. No fim, era um movimento autônomo e de muita heterogeneidade em toda essa cultura, pois um ponto essencial era a individualidade de cada pessoa a se vestir como quisesse, utilizando roupas de qualquer gênero e da forma que quisesse, mas sempre antagonista ao que era a cultura vigente da época. Ou como Mariana Rocha explica, tudo no visual punk antagonizava os padrões vigentes, numa inversão total de valores. Se os hippies de outrora usavam cabelos soltos e longos, os punks, por sua vez, apostavam em cabelos curtíssimos ou espetados, pintados de cores fluorescentes. Onde antes imperava o conforto, o orgânico e o natural, os punks traziam o sintético, o artificial, o pontiagudo. Entre os diversos estilos e acessórios encontrados na vestimenta punk, talvez o mais universal dentre eles sejam as botas de couro. As botas da marca britânica Dr. Martens marcaram época nos anos 60 e posteriormente foram incorporadas ao vestuário punk inglês. Originalmente, eram botas para operários, baratas de couro duro, mas que eram muito confortáveis. Por isso, se tornaram perfeitas para uso na cultura punk. Assim, sendo baratas, qualquer um conseguia comprar e resistia muito às diferentes atividades que os punks realizavam, principalmente os shows e os eventos, às vezes conturbados. Apesar da evidente semiótica das botas, com a sua representação da força e da brutalidade, além de serem padronizadas na sua fabricação, alguns grupos dentro do movimento customizavam suas botas com mais uma camada identitária em suas indumentárias, utilizando cadarços com outras cores, cada um com uma associação a um grupo diferente dentro do movimento punk. Enquanto, na parte superior das vestimentas, as jaquetas de couro frequentemente eram customizadas com taxas, rebites e outros elementos que as tornavam peças únicas e altamente pessoais.
Para expressar essa rebeldia, se tornou muito comum o uso de acessórios metálicos, como os spikes e correntes, exibindo uma imagem mais fria e agressiva. Enquanto as camisetas foram a tela perfeita para chocar e mostrar a toda a sociedade os ideais que os punks acreditavam. A maquiagem também era predominante, com olhos frequentemente destacados pelo cat eye, feito de forma que cobria praticamente toda a pálpebra, que era completamente contrário ao que era então vigente como maquiagem para as mulheres. O visual punk atravessou décadas, mantendo sua essência, rebeldia e autenticidade no seu movimento, inspirando gerações futuras a desafiar o convencional e expressar sua identidade de forma única. Mesmo que algumas pessoas acabaram não seguindo esse movimento, né? Vivienne Westwood acabou se tornando uma designer famosa, até de vestidos, enquanto Dr. Martens virou um grande ícone da moda, aumentando seu preço. Mesmo assim, o movimento punk, apesar das mudanças aos longos dos anos, deixou um legado marcante na moda e na cultura contemporânea, mantendo viva a tradição de desafiar as normas e expressar a individualidade. O movimento punk foi um fenômeno social marcado por sua forte ideologia de contestação do sistema capitalista. A base desses ideais, colocados em circulação pelo movimento punk, possibilitou um espaço de críticas com poder de transformação cultural. Os indivíduos inseridos nesse movimento evidenciaram que aquilo que a classe dominante legitimava nada mais era do que apenas uma concepção como qualquer outra, podendo ser disputada e desafiada. Dessa forma, a socialização entre os gêneros dentro do grupo reconceituava os papéis da mulher diante da conjuntura da época, defendendo a igualdade. Através do vestimento e dos penteados, as mulheres auto-identificadas como punk mobilizaram um movimento de ataque às normas dominantes. Motivadas então a contrastar com o perfil político esperado das mulheres, inicialmente elas adotaram uma estética mais sensualizada, somada à maquiagem carregada. Posteriormente, adotou-se um estilo mais rebelde, assumindo tons de preto, com vestimentas intencionalmente mais semelhantes às utilizadas pelo gênero masculino, ora pautada na superação do padrão normativo das performances de gênero. A utilização de flanelas, jeans rasgados, botas pretas e camisas largas, por exemplo, remetiu ao descuido do corpo feminino, mais uma vez associando-as ao gênero masculino. Nesse cenário, a moda configurou-se como um agente democrático na desconstrução desses papéis binários. A Judith Butler destaca que o gênero é algo performativo, o que significa que o gênero é constituído por modos de agir associados à feminilidade e à masculinidade. A norma disciplinar fundamental da identidade de gênero, então, para Butler, seria a heteronormatividade, esta que determinaria a heterossexualidade como princípio regulatório da sexualidade. No debate em questão, acerca do movimento, essa contribuição de Butler evidencia que as mulheres punk tentavam romper com a produção disciplinar do gênero e as normas incorporadas por elas. Apesar de ser um espaço de críticas, o direcionamento do movimento para um viés mais politizado foi marcado por uma violência simbólica que se legitimava através de suas reiterações. Diante desse cenário, o movimento Riot Grrrl surgiu como resultado do engajamento das mulheres na cena musical punk no final da década de 80, uma vez que elas se encontravam inconformadas e revoltadas com a exclusão que as mulheres vivenciavam no movimento. As participantes iniciaram então este submovimento, que as protagonizava e as colocava em liderança no âmbito musical. Algumas dessas riots usavam piercings, tatuagens e outros adereços como manifesto de discurso público. Dessa forma, o movimento Riot Grrrl relacionava-se não apenas com a moda enquanto abordagem da indumentária, mas também por a sua linha de referência e de libertação. Diante disso, a vestimenta perdura como um papel indissociável no legado do movimento punk, este que se expandiu almejando uma desconstrução da sociedade através da crítica de gênero e da divulgação de novas formas de fazer política.